Oi, boa tarde. O nosso seminário vai ser sobre o canto 5 do livro As Lusíadas, escrito por Luiz Vaz de Camões. Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste. Disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Docente Maria Lúcia Colombo Pereira. Discente Maria Vitória Misato de Souza, Natália Saldanha Babinotti e Stephanie Mami Matsubaru Bamoto. Alunas do primeiro ano B. Nós vamos apresentar um seminário sobre o canto 5 do livro Os Lusíadas, cujos subtítulos são Pela Costa da África, A Prece de Fernão Veloso, Gigante Adamastor e Na Terra dos Bons Sinais. Esse primeiro capítulo do canto 5 foi intitulado Pela Costa da África e conta da saída dos portugueses lá da Serra de Sintra, em Portugal, em direção ao mar em busca das Índias. Então, os portugueses saíram de lá e foram pela costa da África em direção ao sul, até passarem por várias terras, por várias ilhas, e passaram pela linha do Equador. Eles perceberam que passaram por essa linha quando eles começaram a ver a constelação do Cruzeiro do Sul, que não é uma constelação visível para as pessoas do hemisfério norte. Então, nesse caminho também mostra Vasco da Gama contando um pouco sobre como foram esses primeiros meses de viagem, que eles passaram, viram tempestades sendo formadas, viram as tempestades, viram redemoinhos, também viram um fenômeno chamado naquela época, de fogo de Santelmo, que nada mais é que os raios que a gente vê hoje em dia nas tempestades. E essa parte toda durou 4 meses, e depois desses 4 meses, os portugueses avistaram terra. Na parte com o título A Prece de Fernão Veloso, conta de quando a tripulação portuguesa avistou terra e desembarcou numa ilha que eles não conheciam e saíram na ilha em busca de mantimentos. Nisso eles encontraram um nativo de lá, um nativo negro, e que eles trouxeram como capturado, para tentar obter informações sobre como chegar na Índia. Só que os portugueses não entendiam o que o nativo falava e o nativo também não entendia o português e nem sabia falar português, então não houve uma comunicação boa. Os portugueses tentavam falar para ele o que eles queriam, o que eles estavam querendo, dando pedras preciosas e artefatos que para eles tinham valores em troca. Só que ele não entendeu muito bem, mas ele pegou mesmo assim esses objetos que os portugueses ofereceram e levou para sua aldeia. No outro dia, a aldeia desse nativo também queria esses objetos, então eles vieram atrás da tripulação para conseguir fazer meio que um acordo, sem saber direito o que eles estavam fazendo. Então, Fernão Veloso, que era um dos marinheiros da tripulação, achando que esses nativos eram completamente pacíficos, seguiu eles até a sua aldeia para ver se eles conseguiam se comunicar. Não deu muito certo, que demorou muito e os marinheiros da tripulação do Vasco da Gama já começou a ficar preocupada, porque Fernão Veloso ainda não tinha voltado. Quando eles olharam para o morro que tinha nessa ilha, eles só viram Fernão Veloso sair correndo lá do morro abaixo, com um monte de nativos atrás dele, jogando flechas e pedras nele. Então, os portugueses, para defender sua honra, foram lá resgatar Fernão Veloso e fizeram uma batalha. Os portugueses venceram, mas saíram da ilha tristes, porque eles não tinham conseguido nenhuma notícia da Índia. Gigante Adamastor. Vasco da Gama estava contando para o rei de Melinde que durante 5 dias eles tiveram uma navegação tranquila, onde tudo estava a favor deles, o céu, enfim, tudo. Até que uma noite apareceu uma nuvem escura que tomou conta de todo o céu. Os portugueses ficaram com medo e apareceu uma figura muito grande, o gigante Adamastor, que começou a falar que achava os portugueses, muito ousados, porque eles sempre estavam à procura de mais e mais e mais, que daqui a pouco eles chegariam aos confins do mundo só para a glória particular deles. Falou também
que deixou bem claro que onde eles estavam, o mar onde eles tanto protegiam, nunca nenhum outro havia descoberto antes. E começou a falar algumas profecias que iriam acontecer com os portugueses durante a trajetória deles. E Vasco da Gama acabou interrompendo o gigante Adamastor, perguntando quem ele era. Ele contou que ele era filho da terra, que ele se apaixonou pela Nereida Tétis, só que esse amor não era correspondido, ele queria tê-la mesmo assim. Só que com isso acabou atiçando a cólera de Júpiter, ele acabou sendo enganado, e por isso ele se tornou aquela figura feia, onde a carne dele virou terra e os ossos pedras. E para que piorasse tudo aquilo, ele ficou onde Tétis banhava-se perto daquelas águas. Contando a história, o gigante Adamastor ele saiu chorando, onde deu para escutar pelo mar longínquo. Vasco da Gama pediu aos céus para que tudo aquilo que o gigante Adamastor havia falado que iria acontecer, as profecias, não acontecesse e não fosse verdade. O plano lírico é um dos pontos altos do poema, retomando dois temas constantes da lírica camoniana. São elas do amor impossível e do amante rejeitado. O canto 5, esse episódio é muito importante, pois nele se concentram as grandes linhas da epopeia, que são elas: o real maravilhoso, que é a dificuldade na passagem do cabo, a existência da profecia, história de Portugal, lirismo, história de amor, que depois irá ligar-se na Ilha dos Amores, que é num canto mais pra frente. Mostra um episódio trágico de morte, amor e morte. Um episódio épico que consolida a vitória do homem sobre os elementos água, terra, fogo e ar. E é isso. Essa imagem da estátua é uma estátua que existe em Lisboa, mais precisamente no Miradouro de Santa Catarina. Depois de mais alguns dias de viagem, os portugueses chegaram a uma terra onde os povos foram amigáveis e receptivos e trocaram galinhas e carneiros por vários objetos. Porém, esses povos também não tinham notícias das Índias, o que fez com que os portugueses tornassem a viajar. E eles viajaram até o dia 6 de janeiro de 1498, dia de Reis. E nesse dia eles ancoraram na enseada de um rio denominado por eles de Rio dos Reis, em homenagem ao dia. Porém, os povos nativos dessa região também não tinham notícias das Índias. Então os portugueses seguiram desanimados pelo mar alto para fugir das correntes ameaçadoras. Depois de alguns dias de viagem, o capitão decidiu ancorar em um litoral de novo. Isso o que fez os portugueses ficarem muito animados, porque nesse litoral havia naus desembarcando e embarcando. Então eles pensaram que por ser um povo navegante, eles teriam notícias das Índias. E realmente aconteceu. Eles pegaram informações com esses povos, os povos eram negros e tinham traços de árabe em sua linguagem. Então os portugueses comunicaram com eles pela língua árabe. Eles obteram informações de que as naus que embarcavam e desembarcavam vieram do leste, de onde nasce o sol, onde tinha gente branca. Os portugueses ficaram muito animados com essas notícias e seguiram seu caminho para as Índias. Porém, algum tempo depois, uma doença chamada escorbuto acabou com o ânimo deles e tomou a preocupação no lugar, porque era uma doença causada pela falta de vitamina C no organismo, que tinha como principais sintomas o inchaço, inflamação da gengiva e o apodrecimento da boca, o que empestava o ar e matou vários tripulantes que foram enterrados ali mesmo naquela terra estranha. Depois o próximo episódio, eles viajaram pela costa da África, atravessaram grande parte da costa da África, onde foram enganados em Moçambique e Mombasa, até que chegaram em Melinde, onde encontraram conforto e proteção.